Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano na área para falar com vocês sobre história do Brasil e mais uma vez, história do Brasil para a ESA, um assunto importantíssimo para o concurso da ESA, que é revoltas do período colonial. Na verdade, para a ESA, o tema revoltas sempre é muito importante, porque tem sempre uma revolta ou outra caindo na prova da ESA. Só para você ter uma ideia, nos últimos 11 anos, nos últimos 10 anos de ESA, aí, vamos fazer uma estimativa rápida aí, devem ter caído nos últimos 10 anos aí umas 12, 13, 14 questões sobre revolta. O que isso quer dizer? Ora, revolta sempre vem sendo cobrada na prova da ESA. Durante o período colonial, ocorreram vários movimentos de revoltas aqui no Brasil. E são sobre esses movimentos de revolta que nós vamos falar agora. Olha só, revoltas do período colonial. Isso aqui é importante. Por quê? Você teve, para o concurso da ESA, revoltas no período colonial, você teve a revolta do período joanino, as revoltas do Império no geral, né? Revolta do primeiro reinado, revoltas do período regencial, revolta no segundo reinado, ou seja, muitas revoltas. Ainda tiveram as revoltas da República Velha, que foram muitas também. Ou seja, muitas são as revoltas que podem ser cobradas no concurso de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as revoltas do período colonial, que se dividem em dois tipos: revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas, também conhecidas como revoltas de libertação nacional. Ou seja, durante o período colonial, ocorreram as revoltas do tipo nativista e as revoltas do tipo emancipacionistas. Características básicas para a gente entender o que é uma revolta e o que é a outra revolta. Vamos lá. Revoltas nativistas. Nativistas vem de nativo, né? O que é um nativo? Nativo é o local, nativo é aquele que reside em uma determinada região, aquele que é de origem de uma determinada região, aquele ali é o nativo. Revoltas nativistas têm essa característica. Qual é a característica? Revoltas nativistas são aquelas que ocorreram em determinadas regiões e vão ficar ali naquela região. Tem propostas de resolver problemas ocorridas em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, vamos falar um pouco aqui sobre as revoltas nativistas. Que revoltas foram essas que ocorreram em determinadas regiões do Brasil e tinham proposta de resolver problemas naqueles lugares? Não tinha uma proposta de tomar uma proporção nacional, né? Não, vamos levar esse problema para todo o Brasil, vamos levar a solução desse problema para todo... Não, não era isso. As revoltas nativistas tinham o objetivo de resolver problemas em determinadas regiões do Brasil. Pessoas que moravam nesses lugares tinham a proposta de resolver o problema que estava ocorrendo ali naquela localidade. Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, revolta nativista, né? Vamos lá. Qual é a primeira revolta nativista que a gente pode falar? Bom, a aclamação de Amador Bueno. A aclamação de Amador Bueno vai ocorrer lá em São Paulo. Olha aqui. Então, alguma coisa estava acontecendo em São Paulo que as pessoas que moravam ali, os nativos, queriam resolver. Um outro exemplo de revolta nativista é a revolta de Beckman. Revolta de Beckman. A revolta de Beckman que ocorreu no Maranhão. Alguma coisa vai ocorrer no Maranhão e que a população dali vai se mobilizar para resolver. Outro exemplo de revolta nativista: Palmares. Palmares que ocorreu em Alagoas. Olha só, alguma coisa vai ocorrer com uma galera que está morando ali em Alagoas e essa galera vai se revoltar para querer resolver. Outro exemplo: Guerra dos
Emboabas. Bom, a Guerra dos Emboabas, que vai ocorrer lá na região das Minas Gerais. Outro exemplo de revolta nativista. A chamada Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates que vai ocorrer lá em Pernambuco. Olha aí, Pernambuco. Alguma coisa ocorrendo em Pernambuco que a população dali se mobiliza e quer resolver. Um outro exemplo de revolta nativista. Olha só. A chamada revolta de Vila Rica, que também vai ocorrer na região das Minas Gerais. Olha aí, aclamação de Amador Bueno, revolta de Beckman, Palmares, Emboabas, Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica. Todos esses movimentos de revolta podem se ligar aos movimentos nativistas, revoltas que ocorreram nessas regiões e que a população local vai se mobilizar para resolver. Revoltas que queriam resolver problemas locais. Queriam rever a relação entre colônia e metrópole. Revoltas que queriam rever essa relação de exploração que a colônia tinha a metrópole tinha com a colônia. Revoltas que tinham como proposta chegar para Portugal, que era a metrópole, e dizer assim, ora Portugal, as coisas precisam ser boas para ambas as partes. Vivemos aqui no Brasil, somos explorados, somos apertados. Poxa, tenta dar uma melhorada nessa relação aí, porque as coisas estão muito complicadas. Nos ajudem, por favor. Vamos conversar. Vamos tentar achar aqui algo que fique bom para as duas partes. Então, as revoltas nativistas vão começar a questionar o modus de governar de Portugal aqui no Brasil. Vão começar a questionar a metrópole, questionar a colonização portuguesa, exigindo uma relação mais justa, que os colonos entendiam que não havia, né, aqui no Brasil. Tudo que Portugal fazia com o objetivo de sugar, de explorar, de obter as riquezas do Brasil e ganhar muito com isso. Você que vem acompanhando essa série de mensagens devem ter visto que o objetivo da colônia Brasil existir era desenvolver Portugal. E com isso Portugal sugava o Brasil. E aí vão explodir esses movimentos de revolta e essas pessoas vão querer dialogar com a coroa portuguesa no sentido de obter melhorias para essas determinadas regiões aí. Legal? Agora, essas revoltas nativistas também tinham uma proposta interessante. Olha só, além de rever essa relação colônia e metrópole, as revoltas nativistas, elas tinham uma característica interessante, olha só. Elas não apresentavam proposta de separação. Como assim proposta de separação? Elas não tinham aquela proposta tipo, vou me separar de Portugal. Vamos propor para o Brasil uma separação, nos desligar de Portugal, termos a nossa própria vida. Não. Revolta nativista é aquela que eu costumo dizer que é aquela briga de namorado. Já viu briga de namorado? Um briga com o outro, um grita com o outro, aquela confusão danada e tal. E quando um chega e fala assim, então acabou, vamos separar então. O outro, não, eu não falei isso. Eu estou querendo só discutir a relação. Ou seja, a revolta nativista era a ADR, né? A discussão da relação do período colonial. Brigava, mas não tinha uma proposta de se separar. Mas os anos vão passando, o clima vai ficando pesado na colônia, essa questão de exploração, de sempre estar bom para Portugal, isso vai incomodando muito aqui no Brasil algumas regiões. E aí, essas revoltas de nativistas vão evoluir para as chamadas revoltas emancipacionista. O que nos lembra a palavra emancipacionista? Emancipacionista vem de emancipar. Emancipar significa ser dono do seu próprio nariz, ter a sua própria vida, caminhar o seu próprio caminho, independente do outro em que você andava junto. Ora, o Brasil andava amarrado a Portugal, junto a Portugal.
Só que agora vão existir movimentos emancipacionistas que vão defender a emancipação do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, galera, movimentos que vão ter propostas, olha só, propostas de separação entre Brasil e Portugal. Revoltas emancipacionistas eram aquelas que falavam o Brasil tem que se separar de Portugal. Revoltas emancipacionistas ou de libertação nacional. As revoltas emancipacionistas têm uma proposta mais ampla do que as nativistas. As nativistas queriam resolver problemas locais. As emancipacionistas tinham uma proposta para o Brasil. Era uma proposta nacional. Nesse sentido, elas faziam uma proposta de separação entre Brasil e Portugal, né? Ó, separação Brasil e Portugal. Mas não era uma separação apenas simplesmente territorial ou domínio econômico, era muito mais do que isso. A proposta das revoltas emancipacionistas era uma proposta de separação política. Olha aqui, uma separação política. As revoltas, olhe bem, as revoltas emancipacionistas tinham uma proposta de separação política. O que é a política? A política é a forma de se conduzir um determinado grupo, um determinado povo, conceito básico, né? Então, política tem a ver com condução, política tem a ver com governo, política tem a ver com forma de governo, né? Por exemplo, o Brasil era conduzido por Portugal, mas e Portugal? Como é que se conduzia Portugal? Ora, Portugal era conduzido por um rei, logo Portugal era uma monarquia. Então, a estrutura política de Portugal era a estrutura monárquica, beleza? A mesma que imperava sobre o Brasil, já que o Brasil era uma colônia, um domínio de Portugal, então logo aqui no Brasil também imperava o domínio monárquico, porque o Brasil era gerido, governado pela coroa portuguesa. Essas revoltas emancipacionistas têm a proposta de, separar politicamente o Brasil de Portugal, ou seja, romper com a monarquia e abraçar os ideais republicanos, ou seja, a adoção de uma república aqui no Brasil. Legal? Outra característica das revoltas emancipacionistas foi a influência europeia, ou seja, ideias que vieram da Europa, adentraram o Brasil e aqui no Brasil explodiram movimentos de revolta. E que influências foram essas? Que ideias eram essas? Eram as ideias iluministas. Olha só, hein? Ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Olha aqui. O que é isso? São ideias iluministas. Olha só, liberdade, igualdade e fraternidade. Os ideais iluministas chegam ao Brasil. Chegando aqui no Brasil, a ideia de que todo homem nasce livre e tem que viver livre. Um homem não tem que ser dominado por um outro, amarrado ao outro, escravizado a outro. A ideia de liberdade começa a ser discutida na Europa e começa a bater de frente com a estrutura monárquica europeia tradicional.
aquela estrutura de um poder centralizado, aquela estrutura de um poder continuado na mão de uma família de forma hereditária, a ideia de que o poder, né, o poder está na mão de alguém que não está ali escolhido pelo povo. Então, essa ideia começa a ser contestada na Europa, né? A monarquia começa a ser colocada em xeque. Entra no Brasil essas ideias que já estavam sendo discutidas na Europa e vão passar a ser discutidas aqui no Brasil. Porque o cara sai do Brasil e vai estudar na Europa. Chega na Europa, ele começa a participar desses debates sobre liberdade. E ele começa a refletir. Ele, ora, o país de onde eu venho não tem liberdade. O país de onde eu venho não tem igualdade, muito menos espírito fraterno. Porque no meu país, o branco domina o negro, muitas vezes o índio. Portugal domina o Brasil, meu país. É complicado lá, não tem igualdade não, nem liberdade. Muito menos espírito fraterno, porque na verdade o Brasil existe para desenvolver Portugal. Peraí, que espírito fraterno é esse? Não tem. Então é o seguinte, vamos levar essas ideias para o Brasil e vamos explodir movimentos que vão defender a separação entre Brasil e Portugal. Viva a liberdade, liberdade ao Brasil. Explode no Brasil, ou explodem no Brasil, as chamadas revoltas emancipacionistas. Essas revoltas emancipacionistas, elas podem ser divididas em a famosa Inconfidência Mineira. Tivemos também a chamada Conjura Baiana e também a chamada Conjuração Baiana, ou também conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Então tivemos aqui, dentro das revoltas emancipacionistas, 3 movimentos muito importantes na história do Brasil, se caracterizando pelas revoltas emancipacionistas. Revoltas que defendiam a separação entre Brasil e Portugal, revoltas que defendiam os ideais iluministas, revoltas que defendiam a adoção de uma república aqui no Brasil. Nascem aí as revoltas do período colonial. Mas talvez você diga assim, Wagner, tá, mas e sobre essas revoltas? O que eu posso falar sobre essas revoltas? O que pode cair no meu concurso? Quais são as principais características dessas revoltas, sejam nativistas e emancipacionistas? Bom, então, é para isso que a gente está aqui. A partir de agora, a gente vai começar a ver alguns assuntos importantíssimos sobre cada tipo desses movimentos, sejam nativistas e emancipacionistas. Vamos falar sobre os principais pontos de cada movimento de revolta do período colonial. Não sai daí, fica aí, porque a gente volta já já. E no próximo vídeo, a gente começa falando sobre as revoltas nativistas. Forte abraço e até já. Brasil!